Oi, gente! A aula de hoje é sobre o condicional simple. Que tempo verbal é esse? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa charge, né? Nós temos aqui, que seria de nosotros sin los libros? Essa frase é bem simples, dá pra gente entender direitinho, né, o que ela quer dizer. Espero que vocês estejam conseguindo entender a ironia também, né? Que os livros aqui estão sendo usados não da maneira para a qual eles foram criados, não é? E aqui nessa pergunta, né, ele diz, o que seria de nós sem os livros? E aqui o verbo ser está justamente conjugado no condicional, que é o tempo verbal que a gente usa para expressar o que seria, o que aconteceria, né? As coisas que dependem de uma determinada condição para acontecer. E daí o nome condicional, tá? O condicional simple, que é esse tempo que a gente vai ver hoje, é bastante simples, tanto na estrutura como nos usos. Vamos começar então pelos usos. Em quais situações a gente vai usar. Então, eu uso o condicional para desejar algo no presente ou no futuro, para expressar uma coisa que eu quero, né? Por exemplo, aqui, ó. Me encantaria trabalhar em Moscou. Moscou é Moscou, capital da Rússia, tá? Para quem não sabe. E eu estou dizendo que eu adoraria trabalhar em Moscou. Isso pode acontecer agora ou pode ser numa situação futura, tá? Então, estou desejando, expressando um desejo meu, que eu gostaria que acontecesse, posso usar o condicional para isso. Também uso o condicional para expressar cortesia. Quando eu quero, principalmente, pedir um favor e eu quero parecer bem educado, porque eu quero que a pessoa me atenda, né? Faço o que eu estou pedindo. Então, eu vou pedir com bastante educação, fineza e elegância, utilizando o condicional. Por exemplo, poderias passar-me la sal? Você poderia me passar o sal? Então, eu estou pedindo que a pessoa me passe o sal, né? E aí estou pedindo com bastante educação para que ela me faça esse favor. Também posso usar o condicional para fazer uma hipótese de algo que aconteceu no passado. Então, por exemplo, anoche Adelina chegaria a las 2. Eu não tenho certeza se ela chegou às 2. O combinado era que ela chegasse às 2, por exemplo, mas eu não tenho certeza, eu só imagino, tá? Quando eu uso o condicional, eu justamente estou dando essa noção de que eu não tenho certeza, é só algo que ela combinou, né? E eu não tenho certeza se aconteceu. Também uso para falar do futuro no passado, né? O futuro do pretérito. Aliás, eu acho que é até esse nome que ele tem no português, né? Futuro do pretérito, alguma coisa assim. O que é isso? É para eu falar de coisas que no passado eu achava que aconteceriam quando o futuro chegasse, né? Por exemplo, no exemplo vai ficar mais claro. De pequeno, pensava que de maior seria carteiro. O que é isso? Quando eu era pequeno, eu pensava que quando eu crescesse, eu seria carteiro, tá? Era uma coisa que eu acreditava quando eu era criança. Uma coisa que eu acreditava no meu passado sobre como seria o futuro. Ok? Também uso para dar conselhos ou sugestões. Eu, em tu lugar, não compraria este coche. Eu, no seu lugar, eu, se fosse você, não compraria este carro. O carro tá bichado, né? Não faça isso. Estou dando um conselho, tá? Expressar situações imaginárias. Expressar situações imaginárias, né? Coisas que, né, poderiam, seria muito bom se acontecesse, mas são coisas irreais. Por exemplo, se me tocar a loteria, tinha que ter um acento aqui no ia. Si me tocara la loteria, haria um viaje alrededor del mundo. Então, se eu ganhasse na loteria, faria uma viagem ao redor do mundo. Já pensou, gente? Teria que ir para outro planeta, né? Com essa quarentena. Mas, enfim. Então, esses são os usos básicos aí do condicional. Como que o condicional, então,
é feito? Qual é a estrutura dele? Bem simples, bem tranquila. Como que você monta aqui no caso dos regulares? Você vai pegar o verbo inteiro, do jeitinho que ele é, e vai juntar com a terminação do condicional, que é esta daqui, tá? Então, por exemplo, aqui o verbo hablar. Hablar, para quem não está se lembrando, significa falar. Então, eu vou pegar o hablar, sem tirar nada dele, ele completinho, do jeito que ele é, e eu vou juntar com cada terminação. Então, do Joe, eu vou juntar aqui o hablar com o ia e vai ficar hablaria. Tu, vou juntar o hablar com o ias e vai ficar hablarias. Ele, ella ou usted, vou juntar o hablar com o ia e vai ficar hablaria. Professor, é igual? Sim. No condicional, a primeira pessoa e a terceira pessoa do singular, né, vão ter essa coincidência aqui, tá bom? De formas. É uma coincidência, tá bom? Então, yo hablaria, tu hablarias, él hablaria. Nosotros hablaríamos, vosotros hablaríais e ellos hablarían. Tranquilíssimo. O comer, mesma coisa. Eu vou pegar o comer inteirinho do jeito que ele é e vou juntar com a terminação aqui de cada pessoa. E o vivir? Vou pegar o vivir do jeitinho que ele é e vou juntar com a terminação aqui de cada pessoa. Ou seja, é uma terminação só para os três. Então, é o ia, ias, ia, íamos, ias e iam para todo mundo. Para quem termina com ar, que é o caso do hablar, para quem termina com que é o caso do comer, e para quem termina com ir, que é o caso do vivir, tá? Então, as três terminações, tá? Os verbos das três conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação, eles vão usar apenas essa terminação aqui. É a mesma para todo mundo. Então, o finalzinho, né? As bundinhas, os rabinhos aqui das palavras vão ser os mesmos para todo mundo. Então, comer vai ficar como? Se eu juntar com isso aqui. Comeria, comerias, comeria, comeríamos, comerias, comeriam. Vivir. Viviria, vivirias, viviria, viviríamos, viviriais e viviriam. Ok? Esses são os regulares, são fáceis, lindos e maravilhosos, mas vocês sabem que sempre tem os irregulares para dar uma complicadinha de leve, mas é uma complicadinha leve, tá? Primeiro, a boa notícia sobre os irregulares. A terminação é a mesma dos regulares, então é o mesmo final. Ia, ias, ia, íamos, ias, iam, tá? O finalzinho não vai mudar. Aí, complicando um pouquinho, eles vão ter as mesmas irregularidades do futuro do indicativo, tá? Vocês já estudaram o futuro. Quem não estudou o futuro, dá uma olhada na internet, viu? Tem muita coisa explicando direitinho. Mas as mesmas irregularidades que tem no futuro do indicativo vão aparecer também aqui no condicional. De todo jeito, vamos dar uma revisada nessas irregularidades. Então, são 3 tipos de irregularidades, tá? A primeira delas, aqui, é a galera que vai perder a vogal temática, tá bom? Qual é a vogal temática, gente? É a vogal que vem logo do lado da letra R em qualquer verbo, tá bom? Em qualquer verbo, né? Tá no infinitivo. Todo verbo no infinitivo termina com R e a vogal que tá logo do ladinho do R vai ser a vogal temática. Então, essa galera desse grupo aqui, o que acontece com eles? Eles vão perder a vogal temática. Então, por exemplo, aqui, o verbo caber. A vogal temática, que está aqui do lado do R, é a letra E, não é isso? Ela vai sair fora, tá bom? Ela sai fora. E aí, o que sobra? Sobra o C, aqui o C, sobra o A, aqui o A, sobra o B, aqui o B, e sobra o R, e aqui tem o R. Então, formou um novo radical aqui, ó, CABR, né? E aí eu vou pegar esse radical que restou e vou juntar com as mesmas terminações. Eu não falei que as terminações são as mesmas? Né? Então, eu vou juntar. Então, vai ficar Joe, cabria, tu, cabrias, ele, cabria, cabríamos, cabrias, cabriam,
etc, e etc, e etc. Ok? O verbo haver. Haver significa haver, tá, gente? Mesma coisa. Sai a vogal temática, que é o E. E tudo que sobra vai ser o meu novo radical, né? O H, o A, o B e o R. E aí, vou juntar com a vogal, com a terminação, né? Abria, abrias, abria, etc, etc, etc. Poder, que apareceu lá naquele exemplo do sal. Eu tiro aqui a vogal temática, o que que sobra? O P, o O, o D e o R. Aí vem podria, podrias, que é o que a gente viu lá, né? Podrias passar-me la sal. Podria, podríamos, etc, etc, etc. Saber. Também vai sumir a vogal temática. E aí vai sobrar o S, o A, o B, o R. E aí eu vou juntar isso tudo que sobrou com as terminações, né? Ia, ias, etc, etc, etc. O querer. Olha como ele fica engraçado. Sai a vogal temática aqui. Lembrando, vogal temática é essa que está do ladinho do R aqui, último, tá bom? E aí, o que que sobra? Esse que, sobra o U, sobra o E, esse R aqui, não é isso? E esse R aqui. E aí vai ficar querria, querrias, querria, com 2 R's mesmo, tá bom? Lembrando que quando tem 2 R's no espanhol, eles são pronunciados com bastante força, né? Querría estar en la playa en este momento. Eu queria estar na praia nesse momento, com certeza. Sim ou com certeza, né, pessoal? Todos nós. Ok? Então, esse é o primeiro grupo que perde a vogal temática. O segundo grupo, ele perde a vogal temática, tá? E, no lugar da vogal temática, vai colocar uma letra D. Ele não só perde, como no outro, mas além de perder, ele coloca uma letra D no lugar dela. Então, por exemplo, aqui, ó, são 5, né? Então, vamos lá. Aqui no venir. Venir, para quem não se lembra, é o verbo vir, ok? O contrário de ir. Venir é vir. Então, qual é a vogal temática aqui? É a vogal que está do ladinho do R, do infinitivo, então é o I, né? Então, eu sumo com ele. E no lugar dele, querido, eu coloco uma letra D, tá? Então, ó, a letra V aqui, né? Ou UB no espanhol. Tá aqui. O E tá aqui, que sobrou. O N tá aqui. O I saiu fora, mas no lugar dele chegou o D. E o R que sobrou, então formei um novo radical. E com esse radical novo que eu formei, eu vou juntar com as terminações que são as mesmas. E aí vou montar o meu verbo. Então, yo vendría, tú vendrías, él vendría, nosotros vendríamos, etc, etc e etc. Salir é o verbo sair. Também acontece a mesma coisa, né? A vogal temática aqui, que é o I, sai fora e no lugar dela entra um D. Então, vai ficar saldria, 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 saldríamos, sairíamos, olha como fica estranho, assim mesmo, etc, etc, etc. Poner. Poner, gente, é o verbo pôr, colocar, ok? O que acontece com ele? Ele é desse grupo, então sai o D, sai a vogal temática, perdão, que é o E aqui, né? Tá do lado do R. E no lugar dela entra um D. E aí formei um novo radical. Pondria, pondrias, pondria, etc, etc. Cuidado para não confundir o poner com o poder, tá? Porque ficam um pouquinho parecidos depois que a gente faz essas trocas. Mas o poder é o poder, né? De possibilidade, de poder fazer alguma coisa. E o poner, que vai ficar com esse Dzinho aqui, é o de colocar, ok? Mais um aqui, ó. Tener. Tener é o verbo ter. O que acontece? Sai a vogal temática. No lugar dela entra o D, aí vai ficar tendria, tendrias, tendria, etc, e etc. E o valer também sai a vogal temática, valer é valer, né? E entra o D no lugar. Valdria, valdrias, valdria, etc e etc. Então, nós temos 5 aqui, temos outros 5 aqui e temos os últimos aqui, que são os doidos. Eles são malucos mesmo, é porque Deus quis, deve haver alguma explicação aí que os linguistas sabem,
mas não vem ao caso agora, vocês podem considerar que eles são maluquinhos mesmo. O que acontece? Eles não vão nem perder vogal temática, simplesmente, nem trocar por D. Eles são todos esquisitos, tá? São só 2, graças a Deus. Então, nós temos aqui o verbo decir. Decir é dizer, falar, tá bom? Não é nada de descer, não. É dizer ou falar. O que vai acontecer com esse cara? Vai sair o E e o C, tá? Por quê? Porque Deus quis. Aí vai sobrar o D, o I e o R. E vai ser esse novo radical que você vai juntar com a terminação, né? Diria, dirias, diria, diríamos, dirias, diriam. A nossa sorte, né? A nossa alegria é que fica bem parecido com o português, né? O dizer no português também fica assim, né? Eu diria, tu dirias, etc, etc. E o hacer, que é o fazer, o que acontece com ele? Vai sair o C e o E. Aí vai sobrar o H, o A e o R, né? Formando um novo radical. E aí é esse radical que você vai juntar com as terminações aqui, né? Aria, arias, aria, etc, etc e etc. Acho que é só isso e até a próxima aula.